A Rússia está sob fogo como nunca antes. Milhares de drones de longo alcance já estão em ação, e os primeiros ataques são apenas o começo de uma estratégia bem planejada. Em breve, as sirenes em Moscou serão tão frequentes que os russos não saberão mais diferenciar exercícios de ataques reais. Enquanto isso, a Ucrânia avança rumo à União Europeia, mas nem todos no bloco estão dispostos a aceitar essa nova realidade. Em Bruxelas, a tensão explode. A presidente da Comissão Europeia defende o ingresso ucraniano com argumentos contundentes, enquanto líderes como Viktor Orbán, da Hungria, lançam declarações polêmicas que deixam até aliados de queixo caído. E o que dizer de Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, que perdeu a paciência ao vivo e soltou o verbo contra jornalistas? A Europa está dividida, mas a Ucrânia não recua. E tem mais, Putin sumiu da Rússia pela primeira vez neste ano. Enquanto seu porta-voz, Dmitry Peskov, quase cochila em público durante um discurso interminável, o líder do Kremlin aparece em Minsk, ao lado de seu aliado incondicional, Alexander Lukashenko. O que está acontecendo? Por que o homem que controla o país com mão de ferro resolveu se ausentar justamente agora? Enquanto isso, um criminoso de guerra é finalmente julgado e condenado após 3 anos de impunidade. Será que ainda podemos chamá-lo de humano depois dos horrores que cometeu? E os números não mentem, mais de $1 trilhão são injetados na máquina de guerra, enquanto Trump acelera seus planos e transforma palavras em ações concretas. A situação está escalando, e o mundo assiste a tudo em tempo real. A Ucrânia não está apenas resistindo, está atacando. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, anuncia sem rodeios: os ataques de longo alcance contra alvos estratégicos na Rússia vão se intensificar. Não são apenas promessas, são fatos. Com uma produção recorde de drones, mais de 4 milhões por ano, e um sistema de aquisições ágil, onde cada brigada escolhe o equipamento que precisa, a Ucrânia está redefinindo as regras da guerra. Moscou deve se preparar. Em breve, os alarmes antiaéreos serão rotina, e a infraestrutura crítica russa estará sob ameaça constante. Enquanto a Ucrânia avança, a Rússia responde com brutalidade. Na madrugada de 27 de junho, um dos maiores ataques aéreos da guerra, 371 mísseis e drones lançados contra cidades ucranianas. Mas as forças armadas da Ucrânia demonstraram eficiência impressionante, 365 ameaças neutralizadas, incluindo todas as 6 poderosas ogivas de cruzeiro. O alvo principal: Starokoshentinil, um ponto estratégico no oeste do país. Mas a ofensiva não parou por aí. Pela manhã, mísseis balísticos atingiram a região de Dnipropetrovsk, deixando 5 mortos e 23 feridos. Explosões também foram registradas em Sumy e Dnipro. A Rússia aposta no terror como estratégia: 2 ondas de ataques em menos de 24 horas, centenas de drones, mísseis hipersônicos e uma clara intenção de esgotar a resistência ucraniana. E onde está Putin em meio a tudo isso? Fora da Rússia, pela primeira vez em 2025, em uma visita a Lukashenko na Bielorrússia. Enquanto os líderes do bloco euroasiático discutem comércio e o futuro sem o dólar, o cenário é de desânimo. Peskov quase adormece durante as falas, e o próprio Putin parece mais exausto do que inspirado. Em vez de impressionar, a visita vira um espetáculo de desinteresse. Enquanto isso, o Kremlin tenta disfarçar o desespero. Putin chega a dizer que a confisco de ativos russos no Ocidente, cerca de $300 bilhões, equivalente ao orçamento anual da Rússia em saúde e educação, pode ser útil para acelerar a desdolarização da economia global. Uma tentativa patética de transformar uma derrota em vitória. A guerra entra em uma nova fase, e a Ucrânia não está apenas defendendo seu território, está levando a batalha para dentro da Rússia. Com tecnologia, estratégia e uma determinação inquebrável, Kiev mostra que não há espaço para retrocessos. Enquanto isso, a Europa hesita, a Rússia se desespera, e o mundo assiste a um dos capítulos mais decisivos deste conflito. O que vem pela frente? Uma coisa é certa: os próximos meses serão marcados por ações ousadas, reviravoltas políticas e um confronto que pode redefinir o equilíbrio global. Fique atento, porque o que está por vir será ainda mais intenso. O mito está de volta e o medo volta a pairar sobre os invasores. Os Bayraktar TB2, os temidos anjos da morte que aterrorizaram as colunas russas em 2022, retornam aos céus da Ucrânia com uma mensagem clara: a resistência não tem prazo de validade.
Após meses de silêncio forçado pela suposta eficácia da defesa antiaérea russa, as imagens são implacáveis: um barco de ocupação reduzido a escombros na região de Kherson, filmado e confirmado pela própria marinha ucraniana. Não é um acaso. É um recado. Se antes esses drones eram símbolos de esperança, hoje são a prova de que as brechas na blindagem do Kremlin são maiores do que Moscou gostaria de admitir. A Rússia pode até ter investido bilhões em sistemas de defesa, mas a história mostra, onde há determinação, sempre há uma rota de ataque. A justiça que não espera, o carrasco do Twitter enforcado. 3 anos de espera. 9 vidas ceifadas em 2 meses de horror. Um dos casos mais macabros da história recente do Japão finalmente teve seu desfecho. Takehiro Shiraishi, o assassino do Twitter, foi executado na manhã de 27 de junho por ordem do ministro da Justiça Keisuke Suzuki. Seu crime? Não foi apenas matar, foi caçar suas vítimas nas redes sociais, prometendo ajudá-las a morrer para depois transformá-las em troféus de um sadismo sem limites. 8 mulheres e um homem, todos atraídos pela promessa de um fim para seu sofrimento, encontraram apenas a face mais sombria da humanidade. Este caso chocou a sociedade japonesa até a medula, declarou Suzuki. 9 pessoas assassinadas por motivos egoístas, movidas por desejos sexuais e financeiros. Não há espaço para clemência. E não houve. Shiraishi, considerado são pela justiça, não teve direito à apelação. Seu enforcamento não é apenas o fim de um monstro, é um alerta: a internet pode ser uma armadilha mortal, e os predadores estão sempre à espreita. Você confia em quem está do outro lado da tela? A diplomacia russa afunda em risadas e o Irã perde a fé. Quando a única arma que resta é o deboche, é porque a estratégia já falhou. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, escolheu o pior momento para demonstrar sua grandiosidade, rindo da sobrenome do chefe do Estado-Maior de Israel, Herzl Halevi, durante uma reunião. Sim, isso foi o melhor que a superpotência conseguiu oferecer a um aliado que pede apoio contra o Irã. Enquanto Teherã e Jerusalém trocavam ataques, Putin, com sua habitual frieza, declarou que o conflito já é coisa do passado, como se palavras pudessem apagar mísseis. O resultado? O Irã agora duvida até das armas russas. Segundo a imprensa iraniana, Teherã está em negociações avançadas com a China para comprar caças JDC, abandonando os MiG-35 e Su-35 que Moscou prometeu, e nunca entregou com eficiência. 20 anos de conversas que não iam a lugar nenhum ganharam urgência depois que a operação israelense expôs a fragilidade das defesas iranianas e a ineficácia dos sistemas russos S-400, criticados até pelo presidente turco, Recep Erdogan, que agora acelera a compra de F-35 americanos em vez de apostar em tecnologia do Kremlin. A mensagem é clara: quando até seus parceiros procuram alternativas, é porque o produto que você vende não funciona. E a Rússia, mais uma vez, fica para trás, desta vez, rindo sozinha. 30 bilhões pela paz, o Irã joga o jogo? Os Estados Unidos estão dispostos a pagar 30 bilhões de dólares para que o Irã desista da bomba. Não é uma piada. Segundo a CNN, a Casa Branca ofereceu um pacote milionário financiado por países árabes em troca do abandono do programa nuclear militar. Além do dinheiro, há a promessa de levantamento de sanções, acesso a 6 bilhões de dólares em ativos congelados e investimentos na energia atômica pacífica. Só tem um problema: Teherã não parece interessado. Dados da IEA revelam que o Irã já possui 409 kg de urânio altamente enriquecido, suficiente para fabricar 10 ogivas nucleares. As autoridades iranianas alegam que os estoques foram removidos de instalações atacadas preventivamente, mas a verdade é que, depois dos últimos bombardeios israelenses, o regime não quer nem sentar à mesa com Washington. Ainda não nos recuperamos dos golpes, dizem. Tradução: a humilhação foi grande demais para negociar agora. 1 trilhão para garantir o domínio, os Estados Unidos apertam o cerco. Se alguém ainda duvidava que os Estados Unidos estão se preparando para a guerra do futuro, o novo orçamento de defesa para 2026 acaba com a discussão: 1,01 trilhão de dólares, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Não é apenas um número. É um aviso. Desse montante, 60 bilhões serão destinados à tríade nuclear, mísseis, bombardeiros e submarinos, enquanto o resto bancará desde o andomo de ferro ou um escudo antimíssil israelense, até salários mais altos para soldados, novos navios de guerra e atualizações no arsenal. Até a segurança na fronteira terá seu quinhão.
Em um mundo onde ameaças se multiplicam, da China à Rússia, passando pelo Irã, os Estados Unidos deixam claro, não vão recuar. A luta continua, os Tikhanovsky em Varsóvia. Enquanto a Europa ainda debate como enfrentar autocratas, a Polônia age. O presidente Andrzej Duda recebeu Sergei Tikhanovsky, recém-libertado das masmorras de Lukashenko, e sua esposa, Svetlana, líder da oposição bielorrussa. Depois, veio o encontro com o ministro das Relações Exteriores, Radoslav Sikorski, e um discurso inflamado diante da diáspora. A batalha pela Belarus não acabou. Vamos continuar até a vitória. Tikhanovsky, que passou anos preso por desafiar o regime, não escondeu a gratidão. A Polônia nos deu mais do que abrigo, nos deu esperança. Mas a pergunta que fica é, quando o resto da Europa vai entender que ditadores só recuam quando enfrentam resistência? Até aqui, a história se repete: quem hesita, perde. Quem luta, avança. O mundo está em movimento, e as próximas jogadas serão ainda mais decisivas. Fique ligado, porque o que vem pela frente não será apenas notícia. Será história sendo escrita.